Bom, vocês devem estar observando que os obreiros, eles são tratados como se fossem propriedade da instituição e dos pastores e bispos. Quando, na verdade, o Senhor Jesus nos ensina, na sua palavra, que nós somos propriedades exclusivas e peculiares de Deus. Você, obreiro, obreira, que me assiste nesse momento, saiba que você não é propriedade da igreja, você não é propriedade do pastor nem do bispo. Não foram eles quem compraram a sua alma, não foram eles quem resgataram-na do abismo. Não. Quem comprou a sua alma, e isso a preço de sangue, foi o Senhor Jesus. Você não foi comprado nem comprada por preço de ouro nem de prata, foi a preço de sangue. E de sangue não de um sangue de um pecador qualquer, mas do Filho de Deus, que deu a sua vida por você. Então, o único que tem o direito, sobre a sua vida, de exercer autoridade sobre a sua vida, esse é o Senhor Jesus, é Deus. Nenhum pastor, nenhuma instituição pode dar ordens, a você. Primeiro, porque a instituição não lhe paga salário. O que você faz é por amor. O que você faz é um trabalho espontâneo, uma doação espontânea do seu tempo, se dedicando ali a ajudar outras pessoas. Não é você ficar a serviço de um pastor, de um bispo, de uma igreja. Porque esse serviço que você faz, passando por todas essas humilhações, opressões, você pode fazer, independentemente de igreja, de denominação, de instituição. É verdade. Você não precisa necessariamente de uma igreja para ajudar o seu próximo, para você levar uma palavra, para você evangelizar, falar do amor de Deus. Não é verdade? Você não precisa de um uniforme, você não precisa de uma gravata, você não precisa de um echarpe, você não precisa de um uniforme de obreiro, de obreira. Não é nisso que está a autoridade e a unção de Deus sobre a sua vida, diferentemente do que eles ensinam. Como eu li em um relato anterior a esse vídeo, que uma obreira disse que o bispo chegou na reunião de um curso preparatório para obreiros e disse: olha, se você não comprar o seu uniforme, o diabo não vai lhe obedecer. Mentira! Mentira! Isso aí é a indústria dos uniformes. Eles fazem parte dessa indústria dos uniformes. Eles querem vender uniformes, que, diga-se de passagem, não é nada barato, são caros. E aí fica aquela pressão para você comprar o seu uniforme, como se a unção, a autoridade, estivesse no uniforme que a obreira veste. Não é pelo fato de você ter o título de obreira, que você vai ter ou não autoridade sobre qualquer mal. Não, isso não está na Bíblia. Isso é um ensinamento da Igreja Universal do Reino de Deus e não um ensinamento da Bíblia. Vejam como eles querem controlar a vida de vocês e obrigá-los a se submeter a coisas que são humilhantes. Quer dizer, eles dão um envelope da fogueira santa para o obreiro. Nessa fogueira santa, segundo os relatos que eu estou tendo de pessoas que estão me enviando, eles já disseram: olha, ninguém pode colocar menos de R$1.000 dentro do envelope. Olha só, como se eles fossem dono do seu dinheiro, como se fossem eles que fossem lá e trabalhassem 30 dias no mês, muitas das vezes até em 2 empregos, saísse 4 da manhã, chegasse muitas das vezes 10 da noite por causa do trânsito, e ali fosse fazer os seus afazeres diários, dormir 2 da manhã para acordar novamente 4 da manhã, como se fossem eles. Mas quem faz isso é você. E muitas das vezes está faltando para o seu filho, está faltando para um familiar seu, está faltando para você própria,
e eles obrigam ou querem que você doe tudo que você tem à instituição e ainda mandam no seu salário, dizendo não pode ser menos do que R$1.000. Ora, a instituição, ela é uma instituição bilionária, uma instituição podre de rica às custas desse tratamento que essa obreira aqui está tendo e que vocês, obreiros, também estão tendo. O líder dessa instituição chegou a dizer em um vídeo que ele não é o pastor, o bispo mais rico do Brasil, não. Que ele é o mais rico do mundo. E que ele quer ser o mais rico do mundo. Quer dizer, eles, podres de dinheiro, tá? Enriquecendo a cada dia mais, e os obreiros têm que pegar ali aquele envelope, aí coloca aqueles mais de R$1.000 dentro do envelope, o pastor marca o dia e diz, olha, vocês vão subir, mas antes eu vou abrir o envelope de cada um de vocês para ver quanto tem dentro. Olha que absurdo. Por quê? Isso caracteriza, sabe o quê? Que o dinheiro é para eles. Porque se fosse para Deus, para a obra de Deus, esse pastor não estaria preocupado em abrir o seu envelope para saber quanto tem lá dentro. Sabe por que ele quer fazer a avaliação? Sabe por quê? Porque ele está tão interessado assim, se você está sendo fiel ou não. Será que é por causa do seu relacionamento com Deus? Não. É porque ele sabe que se ele não te colocar esse medo, dizendo que no dia ele vai abrir o envelope, vai olhar quanto tem dentro para saber se você foi fiel ou não, tá? Então isso bota um medo você naquele dia, para não passar humilhação na frente dos demais obreiros, tá certo? Então você colocar aquele valor ali dentro. E não fazer como muitos obreiros já têm feito, coloca o envelope vazio, tá? Que é o que eu aconselho você a fazer. Se você está aí dentro ainda, nessa fogueira santa de Israel, bota o envelope vazio, leva lá vazio, certo? Leva vazio. Não coloque o seu dinheiro suado lá dentro, não. E esse pastor está preocupado, sabe por quê? Que ele está preocupado? Porque desse valor, se vocês forem fiéis ou não, isso vai depender o quê? A promoção dele. Vocês já observaram que depois de toda a fogueira santa de Israel, muitos pastores são trocados? Aí eles usam o seguinte termo, o vento soprou. Não foi o vento que soprou, eles dizem que é o vento do Espírito, não é verdade? Não. Só que esse vento do Espírito, quer dizer, sopra. Quem foi mal na fogueira santa de Israel? Para uma igreja menor, para ter um carro inferior, certo? Sopra ele, para poder ficar na semana seguinte ali, de plantão na igreja. Enquanto esse mesmo vento do Espírito sopra outros, para uma semana depois, viajarem para hotéis, como eu já mencionei em um dos vídeos, e essa obreira acaba de falar aqui agora, que uma semana depois da fogueira santa de Israel, o pastor estava lá em outra cidade, outro estado, não me recordo, lá postando foto, comendo camarão, caranguejo. Quer dizer, ele se esqueceu que há uma semana atrás, no dia da fogueira santa de Israel, ele tinha proibido os obreiros viajarem, o povo de viajar. Por que ele tinha proibido? Por causa do resultado. Que se as pessoas viajassem, não cumpririam ali o voto, ele não apresentaria o resultado, tá certo? Consequentemente não seria premiado. Então o pastor na fogueira santa de Israel, ele é promovido. Se ele arrebentar, ele é promovido. Ele vai ganhar lá 3, 4 dias num hotel. Eu digo isso porque aí no Rio de Janeiro tem um hotel, eles ficam em Angra dos Reis, tá certo? Na Bahia que ele fica em Ilhéus. Em cada estado eles procuram um lugar e não é um hotel qualquer não, tá? Já falei aqui na Bahia, eles ficam lá no hotel Canabrava, ali em Ilhéus. Procura aí na internet que você vai ver se é um hotelzinho simples, tá? Eles ficam lá, mas só os que crescem, só os que tiram mais dinheiro de você, só aqueles que te oprimem mais, assim como esse pastor, tá? E obriga você
E se você não cumprir, vai sair da obra, vai ficar no banco, ou então é do diabo, coisas desse tipo. Tá certo? Então, esse pastor vai ganhar um carro melhor ou vai perder o carro. Se você vê, depois da Fogueira Santa de Israel, aquele pastor andando a pé, e você pode chegar perto dele e falar: pastor, foi mal a fogueira, hein? Olha, foi fraquinho, o senhor está fraquinho, pastor. Pode falar isso para ele, porque realmente é o que acontece. Realmente é o que acontece. E os obreiros, você vê que eles têm que cumprir num dia separado. Por que num dia separado? Por que numa sexta-feira separado do povo? Por quê? Será que é porque junto Deus não consegue abençoar todos junto no mesmo dia? Não. É para que os obreiros sofram esse tipo de coisa que o povo não pode saber. Eles não podem abrir o envelope do povo para saber quanto tem dentro. Embora daqui uns dias eles vão fazer isso. Eles estão tão desesperados por dinheiro que daqui a um dia eles vão fazer isso. Mas já os obreiros, que eles acham que são donos, que são propriedade deles, eles fazem isso. Então está aqui essa obreira relatando as humilhações passadas, tá? E agora, nessa época em que eu estou gravando o vídeo, vai ter Fogueira Santa de Israel. E olha, obreiro, desculpe aqui o meu português até chulo, tá? Que eu vou usar aqui nesse vídeo. Mas você tem que ser muito besta para você fazer Fogueira Santa de Israel. Você tem que ser muito trouxa, tá? Para você pegar o seu dinheiro, saber que eles fazem isso e ainda ir lá colocar lá na mão deles, você, olha, você não está valorizando o seu próprio suor. E digo mais, consciente do que eu tenho falado nos meus vídeos e mostrado, que eu vi e vivi, tá? Você fazendo isso, você está sendo o maior responsável, tá? Primeiro, por tudo que eles continuam fazendo, vem fazendo e continuam fazendo com vocês, e pioram a cada dia. E segundo, pela sua vida estar assim. Você não pode reclamar pela sua vida estar assim, porque você pega tudo que você tem e dá, mesmo sabendo que já fazem 10, 15, 20 anos você não consegue nada. Sabe por quê? Porque Deus não depende disso para te abençoar. Sabe o que de repente Deus está esperando para te abençoar? Está esperando o dia em que você não fizer mais isso. Você vai ver que Deus vai te abençoar muito mais do que durante esses 20, 30 anos em que você vem fazendo Fogueira Santa de Israel. Então, mais um obreiro aqui que se desligou, saiu. Eu queria deixar aqui registrado esse relato, tá bom? Bem, e essa mensagem aqui para os obreiros. Você que gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui embaixo. A sua curtida é que vai fazer com que esse vídeo aqui se espalhe o mais rápido possível, tá bom? É muito importante a sua curtida. Compartilhe com o maior número de pessoas e se inscreva no meu canal para receber aí sempre as atualizações de vídeos no exato momento em que eu postar, tá bom? E ter acesso ao material exclusivo que já está quase pronto. Estou fazendo com muito carinho, está quase pronto para disponibilizar aqui só para vocês inscritos no meu canal, tá bom? Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.